Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. Evangelho de luz, Evangelho de luz, Evangelho perdão, Evangelho perdão, Evangelho Jesus, Evangelho és a minha salvação. Olá, queridos internautas, nos encontramos novamente nesse novo momento aqui no gminas.tv, a TV online de Guaxupé, no nosso programa Jesus e Luz. Hoje o nosso programa não é especial, é especialíssimo. Nós temos aqui, como vocês já estão vendo, uma convidada especialíssima, é Deusa Samu. Deusa é especializada em luto, é psicóloga clínica e hospitalar. É isso, Deusa? Isso clínica mesmo, hospitalar? isso Mas mesmo. se não for, também não tem problema. Você vai explicar para o nosso internauta. E exatamente por essa razão, que ela inclusive já fez mais de 1.500 palestras por esse Brasil afora, ela veio fazendo uma palestra em Guaxupé. Nós aproveitamos a gentileza dela para ela falar conosco sobre família, exatamente nessa área do luto, que é a especialidade dela. Deus, eu vou tentar não te atrapalhar. Vamos lá. Olá, internauta. É um prazer estar aqui. Um convite gostoso, com sabor de queijo e de doce de leite. É muito bom. Eu sou psicóloga clínica, hospitalar, atendo na clínica e no hospital pessoas em sofrimento. Sou especializada em luto. Eu atendo pessoas vivendo perdas, pessoas enlutadas, não necessariamente só morte, mas também por morte, por perda de morte. Eu queria falar um pouco da família, né? O assunto é muito pertinente, porque eu tenho atendido muita gente perdida. Eu tenho visto adolescência perdida. Adolescência do latim adolescere, que significa deixar de ser criança para ser adulto. Esse para denuncia uma transição. Todos nós que estamos aqui no planeta Terra já vivenciamos essa transição. Então, o espírito que está adolescendo, ele está vivendo uma fase de angústias, de muitos questionamentos, aquelas perguntas típicas que surgem na nossa cabeça, mais ou menos assim: será que alguém vai casar comigo? Será que alguém vai querer namorar comigo? O que eu vou fazer de profissão? Será que eu vou ficar igual meu pai? Será que eu vou ser igual minha mãe? Será que eu vou ser igual meu professor? Então é uma busca de referências, não é? E eu tenho visto a família um pouco fragmentada. Eu estou falando um pouco, estou sendo bem legal. Mas a família fragmentada e sem Deus. Então eu queria fazer uma espécie de apelo para os pais que estão me ouvindo, para as mães, você que está aí e que de repente ainda não parou para pensar nesse compromisso, nessa responsabilidade. No Livro dos Espíritos, na pergunta 208, Allan Kardec pergunta para o Espírito da Verdade: o espírito dos pais influenciam de alguma maneira o espírito dos filhos? E o Espírito da Verdade responde: sim. É dever dos pais educar através do exemplo. E se falharem, serão culpados. Olha que interessante. Allan Kardec faz essa questão e o Espírito da Verdade coloca educar. Educar, do latim educare, significa mostrar o caminho, conduzir. E você só consegue conduzir pelo exemplo, não é?
Muitas vezes o adolescente, ele está angustiado justamente porque quando ele olha para a referência dele, ele não sente segurança, não é? Eu estou atendendo neste momento uma moça que tem 17 anos, está grávida, não sabe de quem, porque ela ficou com vários garotos e a mãe disputa com ela a autoimagem, né? Então, o que seria isso? Essa moça, como ela está na adolescência, ela está com vários questionamentos e ela olha para a mãe como uma referência. Só que ela não encontra essa sustentação, ela está vendo na mãe uma parceira. Então ela diz assim, não estou gostando desse meu cabelo, vou mudar meu cabelo. E aí a mãe fala, eu também. Acho que eu vou mudar também. E aí corta o cabelo igual a filha. Então, na hora que a filha faz algum comentário, traz algum questionamento, ela está em busca de uma direção, não é? E ela não sente essa segurança. E ela está um pouco perdida porque também o referencial paterno dela foi fragmentado. O pai traiu a mãe várias vezes. Então ela teve aquilo que a gente chama em psicologia, ela vivenciou a queda do mito. A queda do mito é porque nós crescemos olhando para nossa mãe, para o nosso pai, como aquelas pessoas grandes, que sabem tudo, que resolvem tudo, que não erram, que tem uma solução para qualquer problema, não é? E aí, de repente, ela viu que o pai dela era só uma pessoa, né? E que andou fazendo umas bobagens por aí. Então, houve a queda do mito, aquela decepção. E aí a introjeção inconsciente de que precisa se vingar dos homens. E por isso ela resolveu brincar com os homens. É assim que homem funciona, então eu vou tê-los aqui, né? E ela se envolveu com vários garotos irresponsáveis, não é? E nesse caminho de irresponsabilidade, ela engravidou, né? E ela queria abortar. Então, o trabalho psicoterápico é um resgate da identidade dela através de mim, porque eu sou a mãe simbólica, simbólica de símbolo. Quando você está fora do Brasil e vê a bandeira do Brasil, você está vendo o Brasil, mas não é o Brasil, não é assim? Então ela, na hora que ela encontra em mim uma sustentação, uma segurança, uma referência que gera nela um aporte qualquer de equilíbrio, aí ela começa a gostar de ser mulher. Ela começa a se sentir mais segura enquanto sexo feminino, né? Ela se sente mais encaixada no gênero, que é também aquela crise que nós temos visto de identidade. Então as meninas todas achando que são homossexuais, os meninos todos confusos, então também tem isso, não é? A menina, ela pode se identificar com a vítima, na psicologia a gente estuda isso. O menino também, então ele se identifica com a vítima, às vezes ele nem é homossexual, mas por se identificar com a vítima, no caso a mãe, quando é menino, e no caso o pai, quando é menina, ele passa a se identificar. E aí fica tudo confuso, não é? Então uma enxurrada de gente com dúvidas quanto à sexualidade, e na verdade não é exatamente uma questão de energética psíquica, porque o espírito veio desencaixado, é muito mais um conflito atual, porque as referências, as bases familiares não estão tão sólidas. Emmanuel, no livro O Consolador, na pergunta 110, lá no grupo espírita da Prece em Uberaba, perguntam para Emmanuel: qual a melhor escola para o espírito encarnado? E Emmanuel responde: a melhor escola é a família. É lá que nós vamos encontrar as principais referências para a consolidação da nossa personalidade. E a psicologia nos traz
que até 10 anos, de 0 a 10, é quando está acontecendo essa consolidação. O nosso psiquismo está totalmente permeável, não é? E nós começamos a associar estímulos que chegam do nosso ambiente através dos nossos pais, nós começamos a formar um sistema de crenças, não é? E como o nosso psiquismo está totalmente moldável, aquelas colunas, aqueles valores que nos são colocados, exemplificados pelos pais, nós introjetamos como verdades. Então é muito difícil, depois dos 10, não é? Às vezes você está com 40 anos e você está com problemas, porque sua mãe mentia para você. Então você aprendeu a não confiar em mulher, porque o seu principal referencial feminino mentiu para você, não é? Então é nesse período que o pai e a mãe têm uma responsabilidade enorme, não é? Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec propõe para o Espírito da Verdade: poderias nos dar exemplo de missão na Terra? E o Espírito da Verdade responde: paternidade e maternidade é missão. Então, mamãe e papai, você que está aí e que está achando que não é tão importante assim, que deveria ter uma tarefa maior, de destaque na sociedade, de repente ser capa da Veja ou algo parecido, você é importante sim, não é? Você é um missionário, você tem a responsabilidade de gerenciar empresas que são espíritos, que também começa com E, não é? Que são espíritos imortais. Então a nossa responsabilidade é enorme, é uma missão, como o Espírito da Verdade nos coloca. Agora, há pouco tempo, nós ficamos sabendo, através da mídia, que aquele músico, aquele cantor Justin Bieber, né? Ele tem 19 anos, ele é um adolescente, porque a adolescência, para a Organização Mundial da Saúde, vai até os 24. Então ele estaria, por assim dizer, no quintal da adolescência. E ele está apresentando comportamentos de pessoa perdida, buscando respostas, né? A doutrina dos espíritos, ela nos traz respostas. Para viver em equilíbrio, nós precisamos de respostas. Respostas que venham ao encontro da nossa lógica, né? Por que que alguém como Justin Bieber, um menino bonito, inteligente, capaz, saudável, por que que ele teria essas atitudes, esses comportamentos, né? Fazer xixi no meio do shopping, comprar um macaquinho e soltar no meio da praça na Alemanha, onde ele sabe que está indo contra as leis, então ele está checando aquilo que é convencionado, né? E ele foi no aniversário da avó, ele tocou a campainha da avó de 80 anos, e quando a avó abriu, ele foi parabenizá-la pelado, né? O que é uma afronta para sua avó. Por que que ele teria esses comportamentos? E se nós nos colocarmos no lugar dele enquanto espírito que está vivendo essa panaceia, né? E essa odisseia que é a busca da adolescência, da angústia dessa transição, nós veremos que de repente ele não teve respostas. E aí ele se vê diante de uma multidão de 2.000 pessoas, se rasgando literalmente por ele, gritando o nome dele, não é? Para o ego é muito bom. Mas se você não tiver bases morais consolidadas, você pode se perder. E aí você se distancia daquilo que é a sua identidade. Então, ele é uma referência para os adolescentes. Deusa, eu não quero te atrapalhar não, mas antes de terminar esse nosso bloco, eu queria ver com você, ficando lá do lado do nosso internauta, porque eu me vejo assim, ouvindo você, pensando assim, se fosse eu, na condição de um adolescente agora, te ouvindo, eu ia olhar para você e perguntar assim, escuta, eu tenho conserto? Você consegue me jogar num caminho seguro para que eu possa
melhorar a minha vida? Então, a nossa encarnação, do dia que nascemos ao dia que desencarnamos, nós somos premiados, abençoados, como diz Emmanuel, com um dia por vez, e cada dia representa uma folha em branco. É como diz o Cristo Que nós no Evangelho, vamos... a cada dia basta o seu mal? Sim. E nós escolhemos, não é? Então, sim, tem conserto, sim. É necessário que os pais se comprometam com essa tarefa. Vamos fazer o seguinte, então? Vamos deixar os pais que estão nos assistindo aí na sua internet e os filhos que também estão lá, pensando um pouquinho, e dizemos a vocês, não saia daí, porque nós voltamos já já depois dos nossos patrocinadores. Evangelho, és a minha salvação. Você que vai construir ou reformar, não deixe de conferir as vantagens que só a loja Ceará Materiais para Construção te oferece. Telhas, portas, tijolos, cimento, cal, areia, pisos de vários modelos e vários outros acessórios. A loja do Ceará fica na rua Borba Gato 556, no Recreio das Bandeirantes. E o telefone é 3551-6589. Loja do Ceará. Materiais para construção. Ninguém gosta de fila. Imagine uma fila de 7.000 pessoas, ou 12.000, ou até 27.951 pessoas. No Brasil, as filas de espera para receber órgãos são imensas. Fizemos as pessoas sentirem na pele o que significa estar em uma fila gigante esperando um órgão. Para isso, substituímos as senhas em diversos locais de espera pelo número real da fila para receber um órgão. 27951. Muito grande pra isso aí, hein? nossa, número grande. Poxa, moço, que isso? Rim, fígado, córnea, pâncreas e muitos outros. Essa seria a sua posição se você estivesse na fila para receber um órgão. 19.393? Esperar, porque aqui tá cedo. Vai demorar um pouco para eu ser atendida. Se fosse 27 mil, eu ia esperar. Bacana, legal isso aí, a doação de órgãos. Atitude muito boa. Minha cabeça foi para outro lugar agora. Muito legal, você faz se sentir do outro lado. Soma aí, depois dessa aí, dá até pra pensar em ser, né, meu? Evite filas. Doe órgãos. Evangelho, És a minha salvação. Voltamos no nosso segundo momento do nosso programa Jesus e Luz. Você que ligou o seu computador agora, não sabia o que é que nós conversávamos, né? E nós estamos aqui com a nossa convidada Deusa Samu, que é psicóloga clínica e hospitalar e é especialista em luto. E por causa disso nós estamos falando em família. Família nas suas diversas nuances e tangentes, não é? Aproveitando o conhecimento vasto da Deusa, que é palestrante nessa área, com mais de 1.500 palestras por esse Brasil afora. Então vamos continuar aproveitando do conhecimento da Deusa e aprendendo um pouco mais sobre família. Com você. Obrigada. Olá, você que está aí, você que pegou o bonde andando agora. Estava falando de adolescência, dessa crise, dessa angústia, de todos esses questionamentos que povoam essa fase. E estava me lembrando da Miley Cyrus, que é uma atriz que fez bastante sucesso há pouco tempo naquele seriado Hannah Montana. E ela fazia naquele seriado um personagem bem cândido, inocente,
E uma menina, não é, vestida candidamente, bem campesina, digamos assim, e ela, depois de um tempo, fazendo muito sucesso, esse seriado fez muito sucesso, os adolescentes adotaram Hannah Montana como símbolo, não é? Como referência, um tanto romântica, por assim dizer, e num determinado momento ela deu a louca. Ela apareceu na TV, fez um show fazendo gestos obscenos, falando palavrões, vestida de uma forma bem sensual e vulgar, com um penteado também bem diferente, bem irreverente, uma maquiagem, não é? Também extremamente sensual. E o diretor disse que, numa certa altura da carreira dela, ele tinha percebido que aquela fórmula da menina boazinha, certinha e talvez virgem, não estava mais funcionando. E ele propôs para ela que ela tinha que dar a louca e mudar tudo. Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, no livro O Consolador, na pergunta 121, no grupo espírita da prece em Uberaba, pergunta-se se o ambiente influencia o espírito encarnado. E Emmanuel responde que sim, que o ambiente influencia tanto a ponto de alterar características da personalidade. Porém, os corações esclarecidos estarão mais aptos a fazer melhores escolhas, escolhas positivas, escolhas que façam a diferença positivamente no mundo. E aí, eu coloco para você que está aí essa reflexão. Será que se essa menina, na época adequada, tivesse recebido uma orientação religiosa, independente de religião, se alguém tivesse, como diz Emmanuel, esclarecido o seu coração, ela teria embarcado, porque nós somos suscetíveis em algum grau. Cada um tem um passo a passo, uma dinâmica própria para amadurecer. Então, será que se ela tivesse recebido esclarecimentos, recebido respostas, por exemplo, você tem um celular de última geração, aquele iPhone 4, né? Ontem eu fiquei sabendo que tem o 4, eu não tenho nem o 1. Se é que tem o 1, também não sei. Não sei mexer o meu, nem E você ganha aquele iPhone que você queria demais. E você leva o seu iPhone na sua escola e os seus colegas falam assim, deixa eu ver, deixa eu pegar. Você não vai deixar. O outro colega fala assim, deixa eu apertar. Você não vai deixar. Mas você faz isso com o seu corpo. Não é interessante? Será que você foi esclarecido? Que você é um espírito imortal? Que você está num corpo transitoriamente e que esse corpo, ele é instrumento da sua evolução? Será que se você soubesse disso, você ia querer beijar muito? Porque os adolescentes hoje competem, não é? Tem a festa do colar. A festa do colar, a pessoa que sai com mais colares é porque beijou mais meninas, não é? Então, será que são corações esclarecidos? Estão sendo usados? E aí eu vou encontrar esses adolescentes no meu consultório com sentimentos de fragmentação, porque eles estão se sentindo coisa, eles estão se sentindo usados. Quando nós construímos uma relação
e cativamos o outro e respeitamos o outro e o outro nos respeita, nossas auras se entrelaçam. Nós cativamos e vamos construindo um vínculo que é espiritual e que é duradouro e que é catalisador das nossas emoções. Grosseiramente falando, quando você está mal, você sabe que pode contar com a outra pessoa. A outra pessoa gosta de você, se você tomou banho, se você não tomou, se você está fedido, se você gosta de você. E ela vai ficar com você. Ela não vai só te beijar e vai embora. Ela criou um vínculo afetivo com você e isso nutre a alma. É isso que faz um relacionamento duradouro. É isso que é a liga de uma relação que perdura e que vara, às vezes, os âmbitos da vida, as instâncias do universo. Então, será que esses adolescentes que estão beijando muito, eles foram esclarecidos? E os pais estão perdidos. Muitos pais me dizem que não vão obrigar os filhos a buscar respostas, buscar uma fé, entrar em contato com Deus, porque isso é uma fase e porque quando eles crescerem, eles vão escolher. Fica difícil você escolher quando não foi oferecido para você um menu de possibilidades. Então é interessante que nós ofereçamos essas possibilidades. E o Bezerra de Menezes, num livro que ele faz a introdução, um livro da Federação sobre evangelização, ele diz assim que nós obrigamos o filho a ir para a escola. Por que não chantageá-lo por amor e levá-lo na evangelização? E aí eu queria lembrar um livro que se chama Céu Azul. Céu Azul, psicografado pelo espírito de Augusto César Meleiros. Augusto César, ele era criança e ele adorava futebol. E o futebol acontecia aos sábados, à tarde, coincidindo com o horário da evangelização. E a mãe dele obrigava ele a ir na evangelização. E ele odiava. E a mãe dele fez uma combinação com ele. Um sábado, evangelho, e outro sábado, futebol. Fechou. Ele teve, com 19 anos, ele teve leucemia e a parte mais afetada, a primeira parte mais afetada foram as pernas. Parou de jogar futebol. Então, todo sábado, evangelho. E ele desencarnou. Na introdução do livro Céu Azul, o livro chama Céu Azul porque é o nome da colônia para onde César Augusto foi. E ele conta logo na introdução que foi muito difícil se dar conta que estava desencarnado. E ele diz para a mãe dele, muito obrigada por ter me obrigado. Aí a evangelização. Para você que é mãe, que está aí ouvindo, você pode imaginar a emoção dessa mãe de saber que estava fazendo o melhor, de acreditar nisso, de apostar nisso e de receber esse recado do filho como se fosse um diploma, um certificado de que você fez o certo. E ele agradece a mãe e ele diz que tudo que ele aprendeu na evangelização ajudou bastante na adaptação dele no plano espiritual. Como nós costumamos falar grosseiramente, caiu a ficha mais fácil. E ele agradece. Então, é bem interessante. E eu queria colocar isso para você, pai, mãe, que ainda tem dúvida, que acha que não tem que obrigar. Não sei se obrigar seria a palavra, mas eu sugiro que você barganhe com seu filho. Diga para ele que você o ama,
e diga para ele, você quer ir na festinha do seu amigo? Você só vai se você for na evangelização. E ele vai dizer, porque ele é um espírito inteligente, ele vai dizer, você está me chantageando. E você vai responder, sim, porque eu amo você. Porque eu quero o melhor para você. E porque eu acredito que essa é a minha tarefa. Deusa, eu vou deixar você tomar um fôlego e vou ficar novamente do lado do internauta. Porque como espírita, eu sei, você sabe, nós sabemos, que espiritismo não faz proselitismo nenhum, certo? Nós sabemos também que o espiritismo tem um tríplice aspecto, não é? Filosofia, ciência e religião. Eu quero fazer uma pergunta para você como um leigo. Perguntaria a você, Deusa, a ciência espírita verdadeiramente ajuda a sua ciência como profissional? Porque o telespectador, o internauta, não é telespectador, o internauta está lá te ouvindo. Você fala de Emmanuel, do Consolador, você fala do Livro dos Espíritos, você fala... Aí ele vai imaginar, bom, ela está falando isso porque o programa é espírita. Agora, dentro da sua ciência profissional, da sua psicologia, influencia? Sabe por que eu te pergunto, Deusa? Porque pode ter um internauta psicólogo, pode ter um internauta médico, pode ter um internauta que se interesse pelo espiritismo e fica, será que isso não vai me atrapalhar? Será que isso vai ajudar? Como é que fica? Bom, você me perguntou se influencia. Não só influencia, como é fundamental. Como eu disse no início, para viver em equilíbrio você precisa de respostas, não é? A psicologia, a psicologia comportamental, ela foca no ambiente. Então você é produto do ambiente e só. Você nasce como uma tábula rasa, uma folha em branco. E você, a partir do dia que nasce até o dia que morre, é só essa história, não é? E nós vemos que as coisas não são bem assim. Se nós focarmos só no comportamento da pessoa, falta uma peça, não é? E a doutrina dos espíritos dizendo para nós que você é um espírito imortal, que você traz uma bagagem anterior, que você está aqui e que você vai para algum lugar e que você não acaba, isso muda tudo. Por exemplo, será que todo pai e toda mãe ama o seu filho? Não. Por que que tem filho que não gosta do pai e não sabe por quê? E não tem a ver com algo que aconteceu pontualmente nesta vida. Eu já atendi mães que se sentem culpadas porque não amam o seu filho, não sente amor. E às vezes sente repulsa. Só ainda não jogou na lata de lixo, mas que não ama, não ama. Pois é, então, que explicação nós teríamos para essa questão, né? Então, ser espírita, entender a doutrina dos espíritos, estudar a doutrina dos espíritos, para mim, como profissional, é fundamental. Fundamental. Você é mãe? Sim, sou mãe, tive 3 filhos, o Rodolfo, o Rafael e o Paulo. O Rafael hoje desencarnado. E aprendi muito com todas essas vidas que vieram e que estiveram e estão sob a minha tutela, não é? Eu fico imaginando, olhando para você e querendo penetrar o seu sentimento, e obviamente que eu não consigo. Mas aí eu fico pensando assim, o tempo está acabando e eu gostaria de ficar aqui mais 2 horas deliciando do seu conhecimento, porque não é só a sua ciência que tem esse conhecimento e traz esse conhecimento todo, mas você como espírito encarnado, como ser humano, como mãe, como Obrigada. Esposa, não é?
e esse ar que você transmite, esse brilho no olhar, que eu gostaria que o internauta pudesse estar bem próximo da telinha dele para perceber isso e ver tudo isso. Obrigada. Muito obrigado, Deusa. Obrigada a você. Jesus te abençoe, que você continue. Amém. Essa mulher maravilhosa que você é. Amém. Assim, obrigada a você que está aí também, me vendo, fazendo suas reflexões. Eu vou ficar bem feliz se eu colaborar de alguma maneira, trazendo alguma resposta para você. O meu site www.deusasamu.com.br. Te espero. E se quiser me mandar um e-mail, samu@uol.com.br. Querido internauta, nós ficamos por aqui, desejando a você uma semana de muita luz, de muita paz. Fique em paz. Eu tenho um amigo sincero que eu tanto venero, com quem tanto me dou. É meu professor, meu parceiro, meu bom companheiro e muito me ajudou. Me ensina a ser caridoso, a não ser orgulhoso e a orar sempre a Deus